Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos guardado. Obrigado por esse dia, por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir ensinamentos bíblicos e de fazer a diferença nesse mundo que é tão cruel, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Nos abençoe nessa manhã, nos abençoe o nosso estudo, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor cuide de nós, que o Senhor possa falar conosco nesse dia do Senhor, no domingo. Para isso que estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e estudar acerca das Tuas doutrinas. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoe todo o nosso dia. Em nome de Jesus, que nós oramos e que nós pedimos. Amém. Pode dividir as salas? A gente vai dar sequência aqui na EBD de hoje sobre a marca do amor. A gente tem visto nos domingos, né, que o pastor Daniel tem falado sobre a marca do amor. Uma das marcas de uma igreja saudável. A gente passou pelo discipulado, pela disciplina, a gente passou pela teologia bíblica, a pregação expositiva e tantas outras marcas. E agora a gente está focando um pouquinho mais na marca do amor, que uma igreja saudável deve ter. Não só a igreja como um todo, assim, mas especificamente, individualmente, cada crente deve ter. Ok? E o objetivo aqui nosso hoje é continuar mostrando esse amor bíblico, esse amor que nos ensina. E o que o que nós precisamos ser para que essa marca seja evidente em nós, essa marca possa estar pulsando no coração do crente, pulsando na vida do crente. E aqui a gente vai tentar demonstrar de forma bem direta que o amor cristão, o amor do crente, e se pensarmos no amor do crente em algo que ele deve fazer, ele se manifesta de forma prática. Esse amor cristão se manifesta de forma prática no serviço humilde. E além do serviço humilde, nós buscaremos mostrar que servir não é um sinal de fraqueza, como muitos pensam. Se eu sou servo, eu sou fraco. O servir, não é um sinal de vergonha, mas é um sinal indicativo de profunda maturidade espiritual. O crente maduro é o crente que serve, ok? Muito, meus irmãos, tem se falado em liberdade por aí. O que é liberdade? O que é ser livre? Será que se eu ganhasse na Mega Sena hoje aqui, eu seria livre? Será que se eu ganhasse na loteria, afinal, eu não precisaria trabalhar, né? Então, eu não teria obrigações. E aqui é uma palavrinha-chave para a gente entender o contexto dessa marca, dessa característica da marca do amor, que é não ter obrigações, não deixar de ter obrigações. Mas, às vezes, a gente pensa que, por exemplo, no nosso exemplo aqui, se eu ganhar na loteria, eu não vou ter obrigações, eu não vou precisar ir trabalhar, então, logicamente, eu teria liberdade. A gente associa essa ideia de liberdade, muitas vezes, com a ausência de obrigações, de restrições, de falta de fazer alguma coisa. Eu não preciso fazer mais nada, ou a capacidade, às vezes, que a gente tem de entender isso aí. Então, isso a gente acaba associando essa liberdade. Eu não preciso fazer nada, eu sou livre, afinal. Mas na Bíblia, no texto bíblico, que é apresentado para a gente aqui, é uma perspectiva diferente. É uma perspectiva de contexto diferente do contexto do mundo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, ele vai lembrar algo muito parecido com isso. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Ele vai dizer o seguinte: vós fostes chamados à liberdade. Bom, ele está falando o seguinte: vocês foram chamados à liberdade, vocês foram chamados para a liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Porém, o que deve se fazer aqui? Servir-vos uns aos outros pelo amor. Então nós devemos servir. Nós somos chamados à liberdade para quê? Para servir uns aos outros. Isso que o apóstolo Paulo está falando. Significa que a verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo, essa liberdade que o apóstolo Paulo fala, essa liberdade que os textos bíblicos narram aqui, ela não nos isenta do serviço, ela não nos isenta das obrigações que nós temos. A verdadeira liberdade não tira o fator serviço, mas muito pelo contrário, ele capacita e nos impulsiona a servir. Essa liberdade que conquistamos em Cristo nos empurra, ela nos faz desejar servir. Então, a palavrinha serviço vai estar totalmente ligada nesse contexto aqui do amor, dessa marca do amor e também da liberdade. Essa liberdade que nos leva ao serviço, ela pode ser compreendida através de 4 verdades fundamentais. E aqui, meus irmãos, a gente vai trabalhar sempre em quádruplo, ok? Sempre 4 verdades, 4 lições, 4 características e por aí vai. Então, a primeira verdade, né, em si, é que a liberdade, o Evangelho de Cristo vamos dizer assim, nos traz liberdade. É o Evangelho que traz liberdade. Não é o próprio homem que se liberta, mas é o Evangelho que liberta o homem. E o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. O Evangelho tem um poder tão grande que ele primeiro vai afundar o nosso coração para nos libertar do quê? Do nosso próprio egoísmo, o egoísmo do nosso coração. É bem verdade, irmãos, que por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue ser livre, nós estamos presos ao pecado. A nossa inclinação sempre vai ser o nosso egoísmo. Antes de conhecer a Cristo, na vida antiga nossa, na nossa vida, que o pessoal costuma chamar de vida pregressa, era comum que nossas ações fossem motivadas por interesses próprios. Você pode talvez tentar lembrar aí, puxar na memória, que você buscava as coisas para o seu próprio benefício. A verdade é que a gente fazia as coisas para sermos reconhecidos, para sermos aclamados no nosso trabalho, por exemplo. A gente trabalha, ou deveria trabalhar, né, pelo menos, para a glória de Deus. Porém, muitas vezes, principalmente quando não conhecíamos a Cristo, nós trabalhávamos para nós mesmos, para que nós pudéssemos ser reconhecidos, aclamados, subir de cargo, não importando os outros, para estarmos bem e grande diante dos olhos dos outros, né? Era isso que nós buscávamos. Porém, ainda hoje, a gente sabe que muitos que se dizem crentes continuam desse jeitinho, buscando os seus próprios egoísmos, buscando as suas próprias motivações, ou aquilo que ele quer apenas e nada mais do que isso. Como se ainda eles estivessem no tempo antes de conhecer a Cristo. Então isso acontece de fato no meio de muitos cristãos, de muitos que se dizem crentes, né? Porém, essa liberdade em Cristo, essa liberdade que deixa o homem ocioso com a vida, vamos dizer assim, né? Deve nos permitir olhar para além de nós mesmos. Essa liberdade deve permitir que a gente tire os olhos do nosso próprio umbigo e possa focar na necessidade do próximo. Essa liberdade deve fazer com que a gente saia do nosso comodismo para atender os nossos irmãos. Por exemplo, imagine uma pessoa que sempre busca os holofotes de um projeto de equipe. Ela está lá na empresa dela e ela sempre quer ser a maioral, ela quer ganhar, ela quer mostrar que é a melhor. Mas quando essa pessoa, esse cidadão aqui experimenta essa liberdade que a gente está falando aqui, que é a liberdade diferente da liberdade do mundo, mas é a liberdade em Cristo, ela passa a se alegrar em ver o sucesso do grupo.
Ela passa em se alegrar em ver que outros estão conquistando outras coisas, mesmo que ela esteja nos bastidores, mesmo que ela não apareça. Por quê? Porque ela vai entender o que é servir. Ela vai entender que o serviço é necessário. Ela vai entender de fato o que é amor. Uma segunda verdade aqui que a gente pode colocar é que a liberdade cristã não é uma liberdade isolada. A liberdade cristã, essa liberdade de Cristo, em Cristo, ela não é uma liberdade isolada. Você não vive sozinho. Se eu sou livre, então eu posso viver a minha vida. Eu não preciso pensar nos outros, eu não preciso estar com os outros. Afinal, eu não preciso agradar ninguém mais, eu sou livre. Não, não é dessa maneira. Você não se preocupa mais só com as suas coisas. Você não se preocupa mais só com o seu coração. Não há um isolamento. Essa liberdade, ela se expressa ativamente aqui no cuidado e no apoio ao próximo. O amor, a marca do amor, ela cultiva o cuidado e o apoio ao próximo, em você pensar no outro. Pense em um vizinho que, mesmo com a agenda cheia que ele tem, ele vai dedicar um tempo para ajudar o outro vizinho com alguma coisa. Mesmo que nós estejamos com a agenda abarrotada de coisas, nós vamos visitar, nós vamos querer estar próximos uns dos outros. Essa atitude jamais, nunca, não pode jamais ser um fardo. Querer estar com as pessoas, querer ajudar, visitar os irmãos, jamais pode ser um fardo. Porque, na verdade, esse tipo de atitude, ela é uma expressão genuína, é uma expressão verdadeira de liberdade para abençoar a vida de alguém. Então, a pessoa tem necessidade, você deve socorrer. A pessoa precisa, você deve socorrer. Mas e quando ela não fala ou ela não diz da sua necessidade? Ainda assim você deve visitá-la. Isso deve arder no coração do crente, no coração do cristão. Você não pode jamais, jamais querer viver uma vida isolada, uma vida solitária. Não. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, e é isso. Não preciso de mais ninguém. Não, o amor, a marca do amor, a marca da igreja saudável, do crente saudável, é essa, de que ele pensa nos outros e de que ele não vive sozinho. Uma terceira verdade aqui é que esse serviço humilde, que descobrimos ao sermos livres, né, principalmente do pecado, ele é como resposta à graça, a essa graça que Deus nos deu. Como assim, Tiago? Ora, você já deve ter ouvido falar alguns jargões por aí. Por exemplo, não faço não faço pelo que vou receber, mas faço porque já recebi. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Não servimos para merecer o favor de Deus, mas porque já recebemos sua graça abundante. E isso é uma verdade. A gente não serve para que eu possa receber alguma coisa. Eu sirvo porque eu já recebi. Então, eu não faço para merecer alguma coisa de Deus, mas eu faço porque eu já recebi a graça de Deus. E esse pedacinho é tão interessante que no meio gospel, vamos dizer assim, muito se faz para merecer algo de Deus. A gente sabe disso. Principalmente não no calvinismo, vamos dizer assim, que você já entende que recebeu algo, mas em muitas denominações a gente sabe que a pessoa ela precisa fazer, ela precisa, é como se fosse algo em que ela precise buscar para receber. Bom, se eu fizer isso, se eu entrar na igreja e eu ficar das 8 da manhã às 10 da noite fazendo tudo na igreja, Deus vai olhar para mim.
Não, meu irmão, nada disso. A gente não faz nada com os irmãos, com a igreja, com o reino de Deus para receber alguma coisa. A gente faz porque nós já recebemos. Esse serviço de amor, ele é uma resposta a um chamado, ele é uma resposta a uma vocação, a algo que Deus fez conosco. É uma resposta de gratidão a esse amor incondicional de Deus que nos foi dado. Incondicional porque não houve condição, se ele parar de fazer isso, eu vou amá-lo. Não, a Bíblia é bem clara. Antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. É como um filho que, grato pelo cuidado e amor dos pais, ele se dispõe a ajudar financeiramente nas tarefas de casa, não por obrigação, não porque ele se sente obrigado, mas por amor e reconhecimento. Ele reconhece tudo que foi feito por ele, ele reconhece aquilo que os pais fizeram para ele. Ele sabe o que ele ganhou, ele conhece o pai, ele sabe o que o pai deu para ele. Então, essa foi a terceira, né, verdade aqui. E a quarta verdade aqui do primeiro bloco, né, que nós vamos ver, é servir como expressão de amor. O serviço, palavrinha linkada ao amor, o serviço. O que é? Se o amor parece ser algo abstrato, o serviço, então, seria a linguagem prática desse amor. Se o amor parece ser algo, não é um sentimento, meus irmãos, é uma decisão, é uma verdade, mas ele soa um pouco mais abstrato. Qual que seria, então, a prática dele? Se um é teoria, a prática seria o serviço. O serviço seria a prática do amor cristão. Então não basta dizer que a gente ama. E a gente vê muito isso na sociedade. Não basta falar que amamos o irmão ou que amamos a Deus. É preciso demonstrar esse amor. É preciso provar esse amor nas ações. Quer uma prova disso? O que está escrito lá em João capítulo 14? Jesus vai dizer aquelas palavras, aquele texto maravilhoso que inclusive vai ser pregado hoje aqui. Ele vai dizer que aqueles que me amam são aqueles que seguem os meus mandamentos. Ou seja, para amar a Deus, ou melhor, para amar Jesus, você deve seguir os seus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então você vê que há uma linha linkada um no outro. Se você ama a Jesus, é porque você segue os mandamentos dele. E se você segue os mandamentos dele, você será amado do Pai. Jesus também o amará e Jesus também se manifestará a você. Então, perceba que o amor, ele vem com atitude. É necessário que você tenha atitude. Não são os que proferem palavras apenas, mas são os que seguem Cristo com atitudes, aqueles que seguem a Cristo com o fazer. Então, a consequência do amor, a linguagem prática do amor cristão é o serviço. E quando nos dispomos a servir, estamos demonstrando de forma concreta, não mais abstrata, esse amor que habita em nós, esse amor de Cristo em nós, essa marca do amor. Um exemplo claro é de um voluntário que ele dedica o seu tempo para alimentar pessoas em situação de rua. Eu estou fazendo um estágio que ele é basicamente em um lugar onde recebe essas pessoas de situação de rua. Essa ação, muitas vezes, ela é até anônima. Você não vai ficar expondo aos quatro cantos do mundo tudo o que você vai fazer. Todas as obras, vamos dizer assim, que você vai praticar. Essa resposta ao amor. Ela sendo anônima, ela ainda continua sendo uma manifestação poderosíssima de amor. Ela é poderosa porque Deus enxerga aquilo que você faz. Então, concluindo essa primeira parte aqui, meus irmãos, o discípulo maduro, o crente maduro, ele não vai medir a sua liberdade
pela ausência de obrigações. Ele não vai falar assim, eu estou quase livre, porque eu estou quase sem nada para fazer, sem nenhuma obrigação para fazer. Ele não vai fazer isso. Ele não vai entender que o livre, que é livre, ao passo que ele não tem mais obrigações. Esse discípulo maduro, ele vai medir a sua liberdade por sua disposição verdadeira, essa disposição genuína de servir. Quer saber se você tem liberdade de Cristo? Se você tem liberdade em Cristo? Responda a essa pergunta que eu vou fazer agora. Você tem servido aos irmãos? Você tem procurado serviço no reino de Deus? Ou você tem se preocupado mais com a sua vida e com as suas tarefas? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai saber se você de fato é livre em Cristo. Bom, a Bíblia vai nos dar um exemplo claríssimo aqui para a gente entender a profundidade desse serviço cristão. Não faz muito tempo, meus irmãos, e a gente está passando aos domingos por isso, e talvez alguns aqui vão se lembrar, que nós falamos do maior exemplo desse serviço, desse amor servidor, vamos se dizer assim, do que a gente está falando aqui. Jesus vai ensinar aos seus discípulos lá no lava-pés. Quem aqui se lembra sobre a passagem do lava-pés? Passagem de que Jesus se dobra para lavar os pés dos discípulos. Foi, se eu não me engano, há 2, 3 domingos. E essa profundidade aqui que Jesus narra, vamos dizer assim, esse serviço cristão, ele é o maior exemplo que Jesus pode dar. Não há outro exemplo tão grande, tão profundo quanto esse. A gente vê lá em João capítulo 13, a última ceia, Jesus, o grande mestre, o Senhor de todas as coisas, se levantando da mesa, tirando a sua túnica e cingindo o seu lombo com a toalha, e então ele se dobra para lavar os pés dos seus discípulos. Essa atitude aqui, esse ato de Jesus, lá em João capítulo 13, para a cultura da época, e se for ver bem, para a nossa cultura também, era reservada sempre aos mais humildes, aos servos humildes. Jesus redefine completamente o conceito de liderança e de autoridade aqui. Ele muda o foco de ser servido para servir. Tem uma troca nesse jogo de palavras, Inclusive, eles colocam o serviço no centro. Jesus coloca o serviço no centro. Ele enxerga de que o serviço é o ponto principal do crente maduro. E aqui nós, mais uma vez, vamos falar de uma verdade quádrupla. Ok? Como eu havia dito. Então, esse trecho de João 13, o lava-pés, o exemplo de Cristo, ele vai nos oferecer 4 lições cruciais aqui. A primeira lição daquele texto maravilhoso de Jesus lavando os pés, que a gente pode retirar dele, é a humildade voluntária. Jesus, ele não foi coagido, ele não foi forçado a lavar os pés dos discípulos. Ninguém apontou uma arma na cabeça de Jesus e disse, vai lavar o pé. Vai. Não, ele não foi ameaçado. Mas ele escolheu servir. Ele escolheu o serviço humilde. Partiu dele, o desejo dele. Gente, vocês têm noção do que foi essa escolha de Jesus? Consegue perceber quem está lavando os pés empoeirados daqueles homens falhosos? Você consegue ter uma dimensão de quem é que está lavando os pés sujos daqueles discípulos? Homens que o próprio Jesus sabia que iam abandoná-lo. Jesus estava lavando pés de traidores, de enganadores ali, de pessoas que não acreditariam, de pessoas que negariam Jesus. São esses homens que Jesus estava lavando os pés.
Essa voluntariedade de Jesus, ela é fundamental para o serviço cristão. Ele não fez isso por um ato de obrigação ou para cumprir uma tarefa apenas. Mas ele fez uma escolha consciente de se humilhar desde o céu, quando ele se despiu da sua glória e ele veio revelar a luz. Ele tem tido escolhas de humildade, de humilhação, de abençoar o outro. Pense em um líder de equipe que, ao invés de apenas delegar, mandar o outro fazer, ele arregaça as mangas e ajuda diretamente os seus colaboradores em uma tarefa difícil. Não foi isso que Jesus fez? É isso que ele estava ensinando aqui para os discípulos. Essa atitude voluntária. E essa atitude voluntária, ela inspira e ela fortalece a equipe. Isso é fato. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto de João 13 aqui, do lava-pés, é que o serviço quebra hierarquias humanas. O serviço do amor cristão, o serviço cristão, ele quebra hierarquias humanas. Quando a gente olha o episódio do lava-pés, com seus discípulos ali, Jesus, ele era mestre. E como eu disse, imaginem, vocês conseguem imaginar, quem é que estava lavando os pés dos discípulos? Era o grande Deus, era o Senhor de todas as coisas. E ali ele vai agir como um escravo, porque eram escravos que faziam isso na época. Jesus vai subverter a lógica do poder, essa lógica da posição social. Ele vai fazer isso mostrando que no reino de Deus, a grandeza, o maior é aquele que serve, é aquele que se humilha. Isso, meus irmãos, nos desafia a olhar para além dos títulos. Desafia a gente a olhar além de posições, de cargos, de ofícios, reconhecendo que todos, independentemente da sua função, são chamados para servir. Todos, do maior ao menor. Um pastor que se dedica a limpar a igreja antes e após o culto, um empresário que ajuda a organizar um evento beneficente, tudo isso e mais um pouco são exemplos de como o serviço ele pode quebrar hierarquias, ele deve quebrar barreiras hierárquicas. Meus irmãos, Jesus é Deus, o único Deus de todas as coisas, e ele estava ali, lavando os pés dos seus discípulos. Não havia barreiras hierárquicas naquele momento. O amor faz isso. Ele não olha com um olhar superior. Não. Ele vai olhar o serviço com humildade. Ele vai olhar o serviço com um coração quebrantado, um coração humilde, um coração de servo. E aqueles que não praticam o serviço, aqueles que não praticam o serviço não estão seguindo as pisaduras de Cristo. Logo, eles não são seguidores de Cristo. Uma terceira lição aqui para a gente aprender. Nossa, já esgotou meu tempo. Eu vou terminar nessa depois, na semana que vem nós terminamos o resto para não ultrapassar muito tempo. Limpeza prática. Por exemplo, o ato de lavar os pés, o ato do lava-pés ali, não era apenas simbólico, mas Jesus não estava, Jesus ali ele não estava teatrando com um gesto apenas. Ele entendia e também atendia a uma necessidade dos discípulos. Naquela época, as pessoas, a gente sabe que elas andavam em barro, em poeira, em terra, de sandálias, né? Em estradas empoeiradas. E aquele lava-pés ali era uma prática comum de higiene e hospitalidade. Então, meus irmãos, ali, Jesus não estava apenas ensinando, teatrando com os discípulos. Ele estava lavando o pé dos seus discípulos de uma forma necessária. Porque era necessário que se lavasse os pés ali naquela época. Ele estava cobrindo uma necessidade dos seus discípulos. Não apenas ensinando, mas também cobrindo uma necessidade. O serviço cristão, portanto, não é apenas de grandes gestos, mas também é de atender às necessidades práticas
e cotidianas das pessoas. Um voluntário que ajuda a organizar uma despensa de alimentos para uma família carente, ele está realizando um serviço prático que faz diferença real, uma diferença verdadeira na vida das pessoas. Uma pessoa que, ao ir trabalhar, e no caminho ela sempre para numa casa de repouso, por exemplo, para fazer uma oração ali pequena, rápida e sincera, ele está realizando um serviço prático. Alguém que manda mensagem perguntando se está tudo bem, coisas do dia a dia que aquecem o coração dos irmãos, isso é realização de um serviço prático. E o quarto aqui desse segundo bloco, e a gente vai ficar só até o segundo bloco, acho que tinha mais dois, mas ficaremos só até o segundo bloco aqui, para não ultrapassar o horário, ok? O quarto aqui, a quarta lição que a gente pode aprender desse texto, é o mandato de repetição. Bom, usando ainda o lava-pés como exemplo, após Jesus lavar os pés, ele diz: assim como eu fiz, façam vocês também. João capítulo 13, verso 15. Isso aqui que Jesus faz não é um convite opcional, não é algo que ele não está dizendo, se você puder, talvez um dia na sua vida, lá daqui 200 anos, você faz. Se não der, não tem problema. Não é isso que ele está falando. Não é. O que ele está dizendo é: façam, é uma ordem, é um mandato para que todos os seus discípulos, todos os seus seguidores possam fazê-lo. O lava-pés se torna um padrão do crente. O lava-pés se torna aquilo que o crente deve fazer. É aquilo que o líder deve fazer? Que a liderança deve fazer? Não. Aquilo que todos os crentes devem fazer. Se você é crente, você precisa entender o que é esse padrão. Isso significa que servir não é uma função restrita, então, para alguns. Muita gente pensa, meus irmãos, que o departamento do diaconato, né, o oficialato da diaconia, os diáconos oficiais, eles são as pessoas designadas para fazer isso, esse serviço. Então, logo, eu não preciso fazer esse serviço. Já tem pessoas na nossa igreja com dons ou departamento que cuida disso. Não tem nada a ver com o departamento da diaconia. Esse serviço aqui é para todos os crentes. Não se pode tirar isso do crente. Isso aqui é a marca da igreja saudável, mas, como eu disse lá no começo, é uma marca também de cada um. A marca desse amor aqui, desse serviço. A gente não cansa de falar isso. Cuidar uns dos outros, servir uns aos outros é vocação de todo cristão. Cada um de nós, meus irmãos, sem exceção, é chamado para seguir esse modelo que Jesus narra aqui, né? Que Jesus ensina aqui, ensina e pratica aqui. A gente precisa imitar o exemplo de Cristo todos os dias da nossa vida. Imitar seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, na comunidade, seja em qualquer lugar. Esse exemplo aqui de serviço, ele é a essência da vida cristã. É a essência da vocação, daquilo que nós fomos chamados para fazer, que é seguir os passos de Cristo. Se nós não seguirmos esse exemplo aqui, nós não podemos ser considerados crentes. Porque Jesus disse: façais, fazem, façam, faz. É isso. Jesus, ele está vamos dizer assim, nos mandando, ordenando. É um mandamento. Mandamento, meus irmãos, não são só os 10 lá em Êxodo 20. Mandamento é tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então não basta apenas não matar, não basta apenas não adulterarás, não basta apenas não mentir, não basta apenas não dizer falso testemunho. Não é apenas isso, mas é também seguir os passos de Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a gente precisa entender que seguir a Cristo é seguir este padrão, é entender que o amor
é, é um amor de servo, é o de servir, é o serviço que nós precisamos fazer. Bom, eu não quero, agora falta 10 minutos para as 10 horas, para a gente começar o culto, e eu não vou adentrar nesse próximo. A gente ia falar um pouquinho mais sobre as características do amor servidor, que a gente falou sobre algumas verdades, a gente tirou algumas lições do texto de João capítulo 13, e a gente ia agora adentrar as características desse amor servidor. Uma delas é que ele não é um ato isolado de boa vontade. Não basta apenas ter boa vontade. Não é um sentimento. Mas aí a gente vai deixar isso aí para a semana que vem, para a gente não atropelar as coisas. Até aqui, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar algo? Fica à vontade para levantar a mão e questionar. Ou comentar. Pode falar, Elo. Vamos lá. Um cristão, ele necessariamente ele precisa amar. Isso é fato. Se nós não amarmos a Deus, ao nosso irmão, nós não poderemos amar a. Deixa eu só achar um versículo. Tem um versículo bíblico que ele vai falar. Ver. Deixa eu só ver um. Alguém lembra de cabeça aí aquele versículo que diz: se nós não amarmos o próximo, nós não amaremos a Deus, alguma coisa assim. Agora eu não me recordo. Mas tem um versículo que ele fala isso. A gente não pode apenas. A gente tem que amar de uma maneira mais. Quando a gente olha para Deus e a gente enxerga o que Deus fez conosco, é mais fácil ou mais difícil amar o próximo? Mais fácil. Então o que a gente precisa fazer? A gente sempre precisa estar olhando para nós mesmos. Ao passo que se nós olharmos sempre para nós mesmos, é mais fácil nós entendermos que ter misericórdia com o outro. Não apenas ser condescendente, não apenas tolerar o irmão, mas a gente vai de fato amar o irmão. A gente vai de fato enxergar o irmão e falar assim: eu acho que eu sou pior do que ele. Fica mais fácil. Não sei se foi isso que você perguntou, na questão de de amar profundamente. É isso, né, que você tinha perguntado. Ah, tá, ok. Entendi, ok, entendi. Tá, vamos lá. Que você deu o exemplo da questão das pessoas que pedem dinheiro no semáforo, né? Jesus, quando ele veio para este mundo, ele resolveu o problema financeiro das pessoas? Não, ele não resolveu o problema financeiro. Quando Jesus veio a este mundo, ele resolveu o problema da falta de comida na época dele? Não. Então, ele foi chamado para quê? Para pregar uma verdade. Então, quando alguém te para no semáforo, você não precisa ser obrigado, não é a obrigação sua dar a esmola. Não é. O que é a obrigação sua? É amar e pregar a palavra de Deus. Então, quando você tem oportunidades de pregar e amar o próximo e a palavra de Deus e ela ser pregada, então você faz. Você não tem oportunidade, você não faz. Eu acho que eu vejo mais uma questão de oportunidade do que propriamente de obrigação, vamos dizer assim, entendeu? Tem vezes que você não vai conseguir falar. Você vê nitidamente que a pessoa não vai nem entender de tão drogada que ela está, né? Então, você espera. Às vezes, um outro dia, você vê ela na rua, e você vai conversar com a pessoa, você vai dar um jeito de ajudá-la. Eu estou fazendo um estágio nos moradores de rua em Campinas, né? E eu estou trabalhando lá, e assim, o que eu vejo
é que, de fato, muitas pessoas, elas, elas querem mudar de vida. Elas não querem só um dinheiro para comprar uma cachaça. Não é. Algumas querem mudar de vida. Porém, o que acontece? Na nossa correria, na nossa abarrotado de coisas que a nossa vida é, a gente acha que todos só querem comprar a bebida e não querem mudar de vida. Aí isso é um problema, isso é um erro, eu acho. Porém, a gente precisa entender também que nós não somos os salvadores do mundo, né? Nós não vamos salvar as pessoas e muito menos mudar, vamos dizer assim, perfeccionar todas as coisas no sentido de comida, alimentação e uma vida financeira mais estável. É claro que não. A gente deve pregar a verdade que é Cristo, amar essas pessoas e, na oportunidade, você ajudá-las. Eu acho que é mais ou menos isso. É o que eu faria, né? Pelo menos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Já vi, meu irmão, já vi. Vou chamar você de já vi daqui a... Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Ficou, é isso mesmo? Tá tudo certo, tudo bem. Não, eu entendi que foi para mim isso aí. Ok, tudo bem. Eu entendi. É, sim. É, tem você já deve ter ouvido falar do sopão, né? Que acontece principalmente na época de frio lá em Campinas. É isso, eles vão alimentar. Eles vão fazer ali o movimento social, vamos se dizer, né? Tem muita gente que critica o movimento social porque tem uma linha doutrinária, teológica de alguns que falam que você não pode, e isso é verdade, que eles falam isso, você não pode gastar dinheiro, você não pode fazer essas coisas socialmente falando. Por quê? Porque a missão é levar a palavra e pura e simplesmente. Não, não é por aí. Por isso que eu falei aquela hora lá, que na oportunidade você prega, né? Na oportunidade você faz as coisas, você chama para perto, você explica, você ensina. Agora, a questão do sopão, o pessoal faz o sopão e e nesse sopão que a galera come ali, você já percebe, né, ali conversando um pouquinho e tal, quem gostaria de sair daquela vida, quem tem uma vontade de poder arrumar a vida e tal, e aqueles que só querem ir lá e comer, né? Então é uma oportunidade de você fazer algo e assim poder enxergar essas pessoas e ver quem realmente quer e quem não quer. Então tudo vai de estratégias, eu acho, tudo vai de oportunidades. Você cria oportunidade, meus irmãos, não é só quando surge, não. Você pode criar oportunidades também, tá? Para que você possa, então, fazer a vontade do Senhor, que é pregar a palavra, de fato. E aí você usa o meio social para isso, né? É isso. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Não? Ok, então. O café já está servido e 10h05 nós começamos o culto, se assim Deus permitir. Obrigado, meus irmãos.